Bom dia, irmãos. Graças a paz. Vamos lá, passarmos ao nosso estudo do nosso livro que trata sobre a triagem teológica. Eu iniciarei fazendo algumas perguntas para recapitularmos o estudo anterior, tá? Da semana passada. Então, vamos lá. Primeiro, quais critérios utilizar para reconhecermos as doutrinas primárias? Quais critérios utilizar para reconhecermos as doutrinas primárias? A gente viu que existem alguns critérios que a gente deve utilizar para um reconhecimento de uma doutrina primária, ou as doutrinas mais importantes da Bíblia, tá? A gente tem trabalhado essa perspectiva de que existem doutrinas que são muito mais importantes e fundamentais do que outras. Então, quais critérios a gente deve utilizar para reconhecer que uma doutrina é fundamental ou não? Essa é a minha pergunta que a gente tratou na aula passada. Evidentemente, dificilmente alguém vai lembrar de todos os critérios. Mas um irmão talvez lembre de um, outro irmão lembre de outro. Quem lembra? Quais são os critérios? Quais critérios utilizar para reconhecermos as doutrinas primárias? A gente viu alguns critérios. Esse aqui nos ajuda a reconhecer. A gente viu vários critérios. Nenhum. Lembre-se que isso é uma das partes mais importantes do nosso estudo. São esses critérios, tá? Porque é aí que a gente vai tentar fazer uma triagem se aquela doutrina é fundamental ou não. A gente pode muitas vezes ter uma estima muito grande por uma determinada doutrina, simplesmente, sei lá, porque você, no momento da sua caminhada cristã, logo no início, você teve que lidar com essa doutrina, ao combater o pensamento da sua família sobre aquela determinada doutrina. Pense, por exemplo, alguém que veio dos Testemunhos de Jeová. A família dele toda era Testemunho de Jeová, ele era Testemunho de Jeová, e ele sai dos Testemunhos de Jeová, porque agora ele acredita na doutrina da Trindade, na salvação somente pela graça. Então, ele vai ter um apreço especial pela doutrina da Trindade, porque é um ponto fundamental negado pelos Testemunhos de Jeová. Então, esse certo apego que ele tem devido ao embate que provavelmente ele terá com a sua família, já que todos são Testemunhos de Jeová, e ele agora mais não, acaba fazendo com que ele valorize muito a doutrina da Trindade. A questão é, será que esse é um critério válido? O fato de eu ter passado por uma experiência que me custou muito defender essa doutrina e tornar essa doutrina como uma doutrina primária? Será que isso é suficiente? Eu me lembro que na minha caminhada cristã, só para ilustrar, na época que eu era arminiano, eu debatia muito com calvinistas, mas assim, muito. Meu prato predileto era calvinismo e arminianismo. E eu tive um certo tipo de apego a essa controvérsia, mesmo depois que eu me tornei calvinista. Então, perceba que esse meu apego pode se tornar um critério nebuloso para tornar uma doutrina como fundamental ou não. Talvez por essa meu apego de estar discutindo, estar debatendo sobre esse assunto, acabe me levando a ser tendencioso a colocar essa controvérsia como algo fundamental à fé, como fundamental ao cristianismo. Mas será que isso é suficiente? E eu poderia dar outros exemplos de outras pessoas que têm outros embates sobre outras doutrinas. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? A gente tem que ter outros critérios, muito mais do que o nosso critério de experiência pessoal com determinada doutrina que a gente teve. Seja uma experiência negativa ou seja uma experiência positiva. Então, por isso que é importante a gente saber de algumas doutrinas. Eu me lembrei agora de Martin Lutero, que Sim. deixou de ser católico, Isso. mas ele não levantou a questão da idolatria como Sim. algo principal. Sim. Né? Você não vê ele debatendo e combatendo essa doutrina de forma ferrenha. Você vê ele adotando sim a justiça pela fé Isso. como uma solução Como eixo. porque realmente é. Isso. Realmente a doutrina. Isso. Isso não significa dizer que ele não considerasse a idolatria como um problema, mas ele acreditava que por trás desse problema da idolatria existia a questão da confiança fundamental. O que é que a gente vai ver um pouquinho sobre isso, certo?
Tendo feito todo esse panorama, novamente agora eu volto para a pergunta. Quais são os critérios que nós devemos utilizar para definirmos ou reconhecermos, melhor dizendo, reconhecermos se uma doutrina é fundamental ou não? É perigoso, como eu disse anteriormente, simplesmente nós colocarmos a nossa experiência, o nosso gosto pessoal por uma determinada doutrina como algo fundamental. Quem lembra? Primeiro, clareza. Vocês lembram que a gente tratou sobre isso? Uma doutrina, ela é ensinada claramente na Bíblia. Nem todas as doutrinas que são ensinadas claramente na Bíblia é uma doutrina fundamental. Mas uma doutrina fundamental, ela tem que ser necessariamente clara. Então, como é que uma doutrina vai ser tão importante na Bíblia e Deus vai deixar essa doutrina nebulosa? Parece estranho, né? A gente falou na semana passada que isso não significa dizer que essa determinada doutrina que é fundamental, a gente entenda ela em todas as suas minúcias. Por exemplo, a doutrina da Trindade é claramente ensinada na Bíblia, como falamos na aula passada. Entretanto, a gente não entende todas as relações da doutrina da Trindade. Como é que se dá a relação do Pai e do Filho, como é que isso se desemboca dentro da relação intratrinitariana. A gente não sabe de tudo isso. Mas a gente sabe o que a Bíblia fala, claramente. Só existe um Deus. A Bíblia fala claro a respeito disso. Não existe vários deuses, mas um único Deus. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Jesus é Deus, que o Pai é Deus e que o Espírito Santo é Deus. E ainda assim continua afirmando, só existe um Deus. Então isso só nos leva à conclusão de que há um único Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Agora, como se dá essa relação? Como é que pode ser 1, 3, esse 1 e 3 seria em que sentido? Aí é um aprofundamento ainda maior, e mesmo assim, em todas as suas minúcias, a gente não vai conhecer a doutrina da Trindade. Em outras palavras, a gente conhece as doutrinas fundamentais, pelo menos a coisa mais básica a respeito dessas doutrinas fundamentais, estão claras na Bíblia, certo? Mas toda doutrina fundamental tem as suas minúcias que são de difícil compreensão. Eu não quero sair do tema, mas, por exemplo, a doutrina do amor de Deus é uma doutrina difícil, não é uma doutrina fácil. Aparentemente, a gente lendo superficialmente, a doutrina do amor de Deus parece ser algo simples, mas não é. Inclusive tem um livro, um livretozinho, eu acho que não chega a ter nem 100 páginas. O nome do livro é A Difícil Doutrina do Amor de Deus, que é de Donald Carson. E ele fala sobre 5 aspectos da doutrina do amor de Deus. Então, são coisas que muitas vezes a gente não entende. Caramba, que complexidade é o amor de Deus. Então ele fala do amor de Deus em vários aspectos, que muitas vezes a gente não leva em consideração. Eu estou querendo dizer assim, ainda que haja doutrinas que aparentemente são claras, quando você vai estudar a fundo aquela doutrina, você vai ver que há complexidade, há dificuldades. Todas são assim, porque Deus é infinito, né? Imagine você querer conhecer esse Deus infinito, um Deus de amor que é infinito, um Deus santo que é infinito. Então assim, a nossa mente tem muita coisa ainda para entender, certo? Então, em primeiro lugar, primeiro critério, entender quão claro essa doutrina é. Toda doutrina fundamental, ela é claramente ensinada na Bíblia, certo? Segundo lugar, a gente viu que essa doutrina normalmente está ligado ao âmago do Evangelho. Negar essa doutrina necessariamente implicará em alguma deficiência na proclamação e na crença a respeito do Evangelho, das boas novas de salvação a respeito de Jesus, certo? Então, todas as doutrinas que estão ligadas, algumas mais diretamente, outras indiretamente, mas todas as doutrinas fundamentais estão de alguma maneira ligadas ao Evangelho de Jesus Cristo, de modo que negá-lo invariavelmente implicará numa deficiência na anunciação das boas novas e na expressão correta das boas novas de Jesus, certo? Deu para entender aqui? A gente viu que um outro critério também muito importante é como a igreja tem compreendido a doutrina as doutrinas primárias à luz da história. Essa doutrina da Trindade, à luz da história da igreja, foi crida pelos cristãos de modo quase que uniforme? Sim. A doutrina cristã foi crida entre os cristãos. Então, é um dos critérios. Você não pode pegar esse critério
de como a igreja vem crendo ao longo da história e colocar como mais importante. É mais um critério para lhe ajudar a como compreender uma doutrina fundamental, tá? Então a gente viu uma série de critérios que nos ajuda a como identificarmos se essa doutrina ela é fundamental ou não, certo? Deixa eu só... Eduardo, bota no slide 26, por favor. Não sei se vai dar para... É o 28, perdão. 28. Não sei se vai dar para identificar, mas está aí. Quão claro é a Bíblia sobre essa doutrina? Qual a importância dessa doutrina para o Evangelho? Qual o testemunho da igreja histórica a respeito dessa doutrina? E por fim, que era o critério que eu estava me esquecendo, qual o efeito dessa doutrina sobre a igreja? Certo? Então, qual o efeito que a negação dessa doutrina trará sobre a igreja? Então, uma doutrina fundamental necessariamente trará um prejuízo grande à igreja do Senhor. Tá bom? Mas também, nós observamos na semana passada critérios errados para identificar uma doutrina como primária ou não. O autor falou sobre vários critérios equivocados que as pessoas muitas vezes utilizam para reconhecer se uma doutrina ela é primária ou não. Quem lembra? Ninguém lembra? Bota no próximo slide, por favor. Primeiro, os defensores são meus amigos. Então, muitas vezes, as pessoas querem identificar uma doutrina como fundamental ou não, mas aquele cara ali é muito meu amigo, velho. Claramente não é uma doutrina também errada, uma heresia. Meu amigo defende. Isso é um critério equivocado, claro. Você não pode utilizar a amizade que você tem com alguém como uma forma de ver se aquela crença é primária ou fundamental ou não. Seu amigo pode ser muito seu amigo, sabe? Aquele cara de criança, a gente jogava bola junto e ele está defendendo uma heresia. Isso não é critério. Segundo, são pessoas agradáveis. Meu irmão, aquelas pessoas são tão agradáveis, são tão amáveis. Isso não é critério para você identificar se uma doutrina é primária ou não. Porque determinadas pessoas daquele grupo que defende aquelas crenças são pessoas amigáveis e são pessoas agradáveis. Certo? Terceiro, perderemos dinheiro ou membros se os excluirmos? Então muitas vezes as pessoas colocam a doutrina como fundamental ou não. Rapaz, se eu adotar essa visão aqui, pelo que eu estou vendo aqui, a igreja vai esvaziar, o negócio vai ficar feio. E necessariamente o dinheiro vai... Então, eu não vou defender isso não e combater o erro não. Então isso não é critério. A comunidade acadêmica nos criticará por sermos muito tacanhos. Então você não vai perguntar se os maiores teólogos têm defendido isso ou não. Como é que a academia, melhor dizendo, vai defender isso ou não? Quinto, alguém nos levará ao tribunal por causa disso? Muitas vezes as pessoas negam a fé cristã porque têm dificuldade em enfrentar as consequências de defender as doutrinas fundamentais. Como o pastor Diogo estava falando aqui anteriormente, veja o rapaz lá dos Estados Unidos que morreu com a bala. Ele estava defendendo os valores bíblicos, né? As verdades bíblicas. Então muitas vezes as pessoas, ao se depararem com certas consequências que as doutrinas fundamentais da fé cristã podem nos trazer, eles recuam. Vou me levar ao tribunal, vou nada, eu vou perder meu emprego, como é que vai ficar minha família? Então ele começa a conjecturar as consequências dolorosas de se defender as doutrinas mais importantes. São coisas que a gente não deve adotar
para identificar ou reconhecer se uma doutrina é primária e fundamental ou não. Certo? Continuando. Para que uma pessoa desfrute da salvação, é necessário crer em todas as doutrinas primárias? Isso. A gente viu na semana passada que as doutrinas primárias são extremamente importantes, mas não significa dizer que para uma pessoa desfrutar da salvação, necessariamente ela tem que crer em todas as doutrinas primárias. Quem lembra de um exemplo da Bíblia que a gente tirou na semana passada? Quem lembra? O ladrão na cruz. Quanto de informação o ladrão na cruz tinha sobre a doutrina da Trindade, sobre a doutrina da justificação pela fé, as implicações da obra de Cristo como substituto? Quanto? Então, existem várias doutrinas primárias que provavelmente o ladrão na cruz não tinha conhecimento. Isso significa dizer que ele não foi salvo? Claro que não, Jesus deixou claro: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Certo? Então a gente tem que ter cuidado. As doutrinas primárias são importantíssimas, mas a gente não deve achar que para desfrutar da salvação temos que, no mesmo instante, ouvir todas essas doutrinas primárias para depois ter a convicção se aquela pessoa foi salva ou não. Então eu vou evangelizar alguém que nunca ouviu falar de Jesus, então eu vou falar sobre Jesus como Deus, como homem, como substituto, Jesus como a segunda pessoa da Trindade, e eu vou dando todas as doutrinas primárias para depois... Não, às vezes você não tem nem tempo disso. Então assim, para desfrutar da salvação, não necessariamente você tem que crer em todas as doutrinas primárias, tá bom? Alguém pode negar uma doutrina primária e ainda assim ser salva? Alguém pode negar uma doutrina primária e ainda assim ser salva? Oi? Então veja só. Isso, é isso que eu ia colocar. A gente tem que entender o seguinte: uma pessoa pode negar a doutrina por confusão, ela não aprendeu direito e acaba não acreditando naquela doutrina, porque ninguém nunca chegou para instruí-la corretamente. Ninguém nunca chegou para falar a ela a respeito da justificação pela fé e tal, e ela acaba negando, não de maneira consciente, mas porque ela é confusa sobre essas questões, certo? Então, uma pessoa pode negar porque ela nunca foi instruída corretamente sobre determinada doutrina. Certo? Então ela tem uma confusão a respeito daquela doutrina. Ela não foi ainda corretamente ensinada e explicitada sobre aquele assunto. Certo? Então pode acontecer. Nesse caso. Oi? Isso. Aí é aí que eu vou dizer. Aí ela tem uma incapacidade de entender, Isso. de crer. Isso. Aí complica também. Isso. Incapacidade de crer, assim, não acho. Entender. Não acho. Certo. É muito tempo. Veja só, o que eu estou querendo dizer. Lembra que a gente falou que existe essas doutrinas primárias, mas que essas doutrinas primárias existem coisas que são complexas, ainda que sejam claramente ensinadas na Bíblia. A doutrina da Trindade é claramente ensinada na Bíblia, que a gente falou. Mas existem nuances da doutrina da Trindade que aí é mais complexo do que a sua doutrina mais básica a respeito do que é a Trindade. Então, essa doutrina mais a fundo, talvez esse irmão não compreenda, mas todas as doutrinas primárias são perfeitamente compreensíveis. Por exemplo, agora tem algumas coisas, por exemplo, a doutrina da salvação pela fé. Isso. Só pela fé. Sem obras. Isso. Muitas vezes as pessoas passam a vida crendo que tem que trabalhar pela salvação. Isso, mas aí é uma questão do seguinte, Diogo. Não é de não crença, é de inconsistência com a crença. Ele crê naquilo, mas vive inconsistentemente com a sua crença. A gente vive assim a gente vive assim corriqueiramente. Pode chegar, mas a igreja é um católico. Isso. Que crê, Sim. que é prático. Isso. Mas eu
você diz o quê? Você diz de um católico. Certo. Ele diz, olha, tudo que eu fiz, eu sinto que não foi suficiente. Sim. Ainda me falta algo. Sim. Então, se essa pessoa, nesse momento, ela não conseguir reportar sua fé somente em Cristo, Sim. Não, veja, há uma diferença entre uma pessoa que vive inconsistente com a sua crença e uma pessoa que vive consistentemente com a sua crença. Ainda que, é o que eu estou querendo dizer, por exemplo, um crente, ele acredita que somente em Jesus é que nós podemos ser salvos, não é com base no nosso mérito, não é isso? Entretanto, muitas vezes quando a gente briga com a nossa esposa, a gente fica sem querer orar, que aí é cara de pau demais, né? Eu brigo com a minha esposa, depois eu vou orar. Então você deixa passar um tempo aí, tal. Depois que eu conversar direito com a minha esposa, eu começo a ler a Bíblia de novo. Fiquei cara de pau, eu estava lendo a Bíblia e briguei com a minha esposa. O que é que a gente está fazendo? A gente está acreditando que para nos chegarmos diante de Deus é por meio do mérito. Eu primeiro me conserto todinho e depois eu vou diante de Deus, porque enquanto eu não me consertar, Deus jamais vai me aceitar. Isso é a ideia de mérito. Mas eu professo que a salvação é simplesmente pela fé em Jesus Cristo, mas não consigo viver muitas vezes consistentemente com isso. É diferente de uma pessoa que professa claramente que a salvação não pode ser só única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, mas é em comparação com nossa obra, e ele vive dessa forma. É diferente. Um professa claramente que a salvação não é somente em Jesus Cristo, é Jesus Cristo mais alguma coisa que eu faço. E o crente, ele professa só em Jesus Cristo, mas na sua vida ele acaba sendo inconsistente. Ele acaba tendo que, quase que corriqueiramente, sendo lembrado pelo Senhor de que não é assim que você deve viver. Viva consistentemente com aquilo que você professa. Certo? Então eu acho que é uma diferença fundamental. Não sei se eu consegui deixar claro para vocês. Entre uma pessoa que vive consistentemente com a sua crença errada e uma pessoa que vive de modo inconsistente com a sua crença correta. Ele tem uma crença correta, mas invariavelmente ele vive inconsistente com aquela crença. O outro, além de crer errado, ele vive de acordo com aquela crença errada. agora, voltando só ao que você está falando, uma pessoa, ela não entendeu plenamente ainda a doutrina básica, Certo. né? E aí você ensina essa pessoa, mas a pessoa nega essa doutrina básica. Isso. Isso. É o que eu ia falar anteriormente. Posteriormente. Quando você nega de modo consciente e deliberado uma doutrina, evidentemente, você, no mínimo, não deve ser considerado parte do corpo visível de Jesus Cristo. E esse seria minha última colocação aqui para vocês. A questão de se no final das contas aquela pessoa é salva ou não é muito tênue. Porque Jesus não nos deixou uma lista, cria nisso aqui, e você necessariamente vai ser salvo. É difícil. Uma coisa nos pertence como igreja do Senhor, em especial a liderança da igreja do Senhor. Se uma pessoa nega conscientemente uma doutrina fundamental, essa pessoa deve ser expulsa da igreja. E uma pessoa expulsa da igreja necessariamente não deveria ter convicção da sua salvação. Se ela é salva ou não, só quem pode dizer é Deus. Mas a igreja do Senhor tem que fazer o papel dela aqui na terra. O papel dela não é simplesmente dizer que em última instância Deus tirou ela do reino dos céus. Não. É dizer, Deus tirou da igreja visível. E, por consequência, aquela pessoa não deveria ter qualquer tipo de convicção da sua salvação. Não deveria. Então, toda pessoa expulsa da igreja por algum tipo de negação de crença fundamental, se ela é salva ou não, só Deus sabe. A recomendação é que a igreja do Senhor o retire da igreja para que ela passe a ter convicção nas doutrinas primárias e aí sim ter convicção da sua salvação. Certo? Então a gente tem que ter cuidado, porque no final das contas a gente não tem todos os elementos a respeito do que é ou não. Mas de modo geral, se uma pessoa foi expulsa por heresia, você perguntasse para mim, pastor, mas se uma pessoa foi expulsa por heresia dentro da igreja, você acredita que ela é salva? Não? Eu acredito que não. Mas veja, minha crença é minha crença. Só quem sabe em última instância é Deus. Eu não chegaria para conversar com essa pessoa lidando com ela como se ela fosse salva. Eu lidaria com ela como se ela fosse uma pessoa perdida, já que ela não está na comunhão dos santos. E é assim que a gente deve fazer, não só com uma pessoa que professa uma heresia, mas para uma pessoa que foi expulsa da igreja por qualquer outra questão.
Lá no caso do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele fala de um caso incestuoso, né? De um rapaz que estava tendo um relacionamento sexual com sua madrasta. Então, ele pede que essa pessoa seja expulsa da igreja. Suponhamos que essa pessoa fosse expulsa da igreja, eu encontro ela. Eu vou considerar ela uma pessoa salva? Não. Eu vou tratá-la como uma não salva, de modo que eu vou levar o evangelho para ela, pedir para que ela se arrependa, pedir para que ela volte aos caminhos do Senhor, que ela passe mais uma vez pela igreja, deixe o tempo maturar, para que os irmãos realmente vejam que ela está arrependida. Então é assim que nós devemos tratar tanto uma pessoa que foi expulsa da igreja por heresia, como por alguma outra coisa que o levou a ser expulsa, tá? Certo? Vamos caminhar. Caminhei, mas parei, né? Meia hora só nas perguntas ficou complicado. Vamos lá. Então vamos entrar o 35, por favor, no nosso assunto de hoje. O autor vai colocar duas doutrinas como exemplos de doutrinas primárias. A primeira delas é o nascimento virginal de Jesus. O nascimento virginal de Jesus nada mais é do que a afirmação de que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Essa é a doutrina do nascimento virginal de Jesus. Doutrina essa defendida por toda a cristandade. Católicos, romanos, todo mundo defende isso, tá? Essa doutrina foi motivo de grande controvérsia no século XX. E um dos defensores da doutrina do nascimento virginal de Jesus Cristo foi Graham Mencher. Esse cara, ele escreveu um livro, Cristianismo e Liberalismo, que se tornou um clássico da teologia. Mas ele também escreveu um livro sobre o nascimento virginal de Jesus, até onde você não tem em português, com mais de 400 páginas. Na sua época, havia uma disputa entre fundamentalistas e modernistas. Quem eram os modernistas? Os modernistas eram aquelas pessoas que, dentre outras coisas que elas afirmavam que Deus não poderia agir de modo sobrenatural nesse mundo. Deus não poderia agir de modo sobrenatural nesse mundo. Eles tinham uma visão do mundo chamada visão naturalista. Esse mundo, ele só pode funcionar nele mesmo. Não vem alguém de fora desse mundo agir nesse mundo. De modo que quando você lê a Bíblia, por exemplo, e vê os milagres de Jesus, eles acabam tirando a sobrenaturalidade da Bíblia. Tudo que tem a ver com sobrenatural, com milagroso, com, como é que eu posso dizer, a singularidade dos eventos. Veja, se eu solto uma maçã, necessariamente, ou corriqueiramente, melhor dizendo, ela vai cair, não é isso? Você pega uma maçã, ela solta. Você pega uma maçã, ela solta. Mas a Bíblia fala de um machado que afundou e depois subiu. É natural isso acontecer? Não. Essa não é a maneira corriqueira que Deus age no mundo. A maneira corriqueira que Deus age no mundo é que o machado ao cair no fundo da água vai ficar lá. Essa é a maneira corriqueira. Você vai jogar lá, vai ficar. Você vai jogar lá, vai ficar. Agora, isso não significa dizer que não possa acontecer algo diferente. Aí é que é o erro de muitos cientistas. Os cientistas veem o seguinte: soltei uma maçã, caiu, soltei uma maçã, caiu, soltei uma maçã, caiu. Então todas as vezes que for soltar uma maçã, necessariamente vai cair. E não pode subir de jeito nenhum. Entendeu? Com base no que aconteceu no passado e com base no que aconteceu no presente, não pode acontecer nada diferente no futuro. Isso é um absurdo. Porque você não sabe o que acontecerá daqui para frente. A menos que você negue o sobrenatural. Se você negar o sobrenatural, parece fazer sentido. Nada vai mudar. Agora, se existe o sobrenatural, se existe Deus, se Ele fez com que as coisas acontecessem de determinada forma, não significa dizer que Ele não possa fazer diferente num determinado momento. As pessoas morrem e vão ao túmulo. 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 Isso não significa dizer que Deus,
que faz com que as coisas ocorram normalmente assim, ele não possa fazer diferente em algum momento. Deu para entender aqui meu ponto? Isso é o que é chamado de milagre. Milagre é uma ação de Deus fora da normalidade do que acontece no nosso dia a dia. Então milagre é Deus agir de modo, vamos dizer assim, a palavra não é a melhor, mas de modo anormal. Porque não é um modo comum como as coisas acontecem, certo? Então essas pessoas negavam que Deus poderia agir de modo sobrenatural, agir de um modo diferente como as coisas realmente tinham acontecido corriqueiramente no mundo. Então eles acreditavam que só a natureza é que ela funciona por ela mesma. Deus não pode intervir na natureza. Muitas dessas pessoas até acreditavam em Deus, mas eles não acreditavam que Deus poderia intervir nesse mundo. Então eles negavam todo tipo de sobrenatural na Bíblia. Por exemplo, quando a Bíblia vai falar sobre os milagres da multiplicação dos pães, eles dizem que ali não é necessariamente nos falando sobre o milagre de Jesus multiplicar pães. Ali, na verdade, Jesus está nos ensinando a compartilhar aquilo que a gente tem. Veja, não é que Jesus multiplicou. Tinha, se não me engano, 5 pães e 2 peixinhos. Não é que Jesus multiplicou aquilo ali para a multidão. O ensinamento, segundo essas pessoas que negam o sobrenatural na Bíblia, é que, na verdade, o coração daquela multidão foi comovido e muitos que tinham um pedaço de pão começou a distribuir com os outros. Ou seja, você tira o caráter sobrenatural. Na verdade, não é que Jesus milagrosamente multiplicou os pães. É que Jesus estava incentivando os outros a pegar o pão que tinha e partilhar com os outros. E acabou todo mundo sendo sustentado. Por que você faz essa leitura da Bíblia? Porque você nega o sobrenatural. Se você nega o sobrenatural, o que é que nos resta? Uma interpretação simplesmente naturalista. Como as coisas acontecem aqui no nosso dia a dia. Como é que a gente pode resolver esse pepino de que as pessoas estavam com fome, muita gente não tinha o que comer? Como isso foi resolvido? Se você... cada um começou a dar um pouquinho que tinha e todo mundo agora está farto de comida. Né? Não só isso, várias passagens da Bíblia começou a ser ressignificada. Não é que Jesus ressuscita dentre os mortos fisicamente, é que Jesus ressuscita no seu coração. Sabe, remove a minha pedra, me chama pelo nome, ressuscita-me, pronto. A ideia é essa, é ressuscitar no coração. Jesus ressuscitou no meu e no seu coração. Não é que ele ressuscitou fisicamente, não é que a tumba se abriu, a pedra se abriu, é que ele ressuscita no meu e no seu coração quando nós temos fé nele. Então ele morreu, não ressuscitou, mas ele vive hoje no nosso coração quando a gente crê nele. Então, as doutrinas bíblicas que falam sobre o sobrenatural começou a ser ressignificada, de modo que eles começaram a negar, evidentemente, o nascimento virginal de Jesus, porque o nascimento virginal de Jesus é uma doutrina que fala do sobrenatural, da ação milagrosa de Deus. Então eles negavam isso. Então Meitner teve que lidar com essa heresia. Pode passar aí. Mas o que está por trás, muitas vezes, da negação de uma doutrina primária? Em primeiro lugar, a autoridade das Escrituras. O autor diz assim: uma razão para a validade da luta pelas doutrinas primárias é que negá-las enfraquece o papel de autoridade e correção da palavra de Deus sobre nós. Por que é perigoso nós negarmos uma doutrina primária? Porque muitas vezes a negação de uma doutrina primária é indiretamente ou diretamente minar a autoridade da Bíblia. A Bíblia agora não tem autoridade sobre você, é você que julga a Bíblia. Ao invés da Bíblia ser um juiz para dizer o que eu devo crer e o que você deve crer, eu me coloco na posição de juiz da Bíblia. Jesus ressuscitou dentre os mortos, que doidice. Eu nunca vi ninguém ressuscitar dentre os mortos, não. Isso aqui não pode ser verdade, não. Ou seja, você se coloca diante da Bíblia e como juiz, você diz para a Bíblia o que é verdadeiro ou não. Não, rapaz, para mim não faz sentido. Eu pessoalmente, tu já viu alguém ressuscitar? Eu nunca vi. Nunca vi. Exato. Isso. Então ele começa a ver a Bíblia com a ótica
de um juiz e não com uma ótica de um servo que deve se submeter à autoridade da Bíblia. Muitas pessoas fazem isso. Eles, ao invés de se colocarem debaixo da autoridade da palavra de Deus, eles acreditam que o seu raciocínio é a autoridade para julgar o que é Bíblia e o que não é Bíblia. De modo que a Bíblia fica completamente esfacelada. Eles criam uma Bíblia dentro da Bíblia. Isso daqui é da Bíblia, isso aqui não é. Mas com base em quê? No meu juízo. Isso aqui também não é, isso aqui não é. Isso aqui, acho que também é não. Então, a partir disso, ele começa com o seu raciocínio. Ele acha que a sua mente tem mais autoridade do que o poder da própria palavra de Deus que está ali escrita. Então, negar uma doutrina primária é, por vezes, eu diria que na maioria das vezes, minar a autoridade da palavra de Deus. Por quê? Lembra o que a gente tinha dito anteriormente? As doutrinas primárias, invariavelmente, são doutrinas claras. Está claro na palavra de Deus o ensino das doutrinas primárias. De modo que você está negando, não é porque você tem uma interpretação diferente. Não é porque você tem uma interpretação, não, eu acredito que a criança deve ser batizada, a outra, não, mas a minha interpretação aqui, levando em consideração. De modo que a maioria das pessoas que, por exemplo, negam o nascimento virginal, eles dizem, não, realmente está na Bíblia. Eles dizem, está na Bíblia. Só que sabe como é, né? Está na Bíblia, mas o pessoal daquela época era muito tacanho, acreditava muito em coisas que não eram para acreditar, a gente está numa sociedade moderna. Então veja, não é que eles têm dúvida que a Bíblia ensina o nascimento virginal. Está claro. É que eles não se submetem à autoridade da Bíblia. Eles colocam a ciência moderna, o raciocínio moderno, as pesquisas científicas, tudo isso para tentar minar a autoridade da palavra de Deus. Então, negar uma doutrina primária, invariavelmente, é se colocar em posição de juiz e colocar Deus em posição de réu. Deus está lá sentadinho e você está emitindo sentenças contra ele. É loucura, né? Então, negar uma doutrina primária é necessariamente se colocar como juiz contra o próprio Deus. Certo? Esse é um problema. Segundo, pode passar. Conflito de cosmovisões. Grande parte das vezes, negar uma doutrina primária é negar, ou melhor, é se colocar num conflito de cosmovisões. Não é só simplesmente, é porque eu sou batista, acredito no batismo só de crentes, eu sou presbiteriano, acredito no batismo infantil. Não, é uma cosmovisão diferente. O cara tem uma visão a respeito de como o mundo funciona, do que é a vida após a morte, do que são os milagres, do que é certo e do que é errado. Ele tem uma visão de mundo completamente diferente da outra pessoa. Por exemplo, um batista vai acreditar, como os presbiterianos, numa vida após a morte, na ressurreição física de Cristo, nos milagres da Bíblia. Vai acreditar que é Deus que determina o que é certo e o que é errado. Mas isso não nos leva a concordar, por exemplo, a respeito do batismo. Mas no caso de uma doutrina primária, invariavelmente as pessoas discordam nas coisas mais fundamentais. Quem é Deus? Ele age nesse mundo. Quem é que determina o que é certo e o que é errado? Quem é o juiz? O que acontece depois da morte? E os milagres? Então, essas coisas fundamentais é o que a gente chama de cosmovisão. Quem é Deus? O que é certo e o que é errado? Qual a finalidade desse mundo? Então, essa cosmovisão que é composta por essas coisas fundamentais é o que vai determinar a forma como uma pessoa vê uma doutrina primária e a forma como outra pessoa vê uma doutrina primária. Não é por falta de clareza, é por uma visão de mundo completamente diferente. Diferentemente, mais uma vez eu afirmo, nas questões secundárias, nas questões terciárias, nas questões de menos importância, você vai ver que muitas vezes as cosmovisões é igual. Tanto de um batista como de um presbiteriano. Mas eles vão divergir de interpretações de textos bíblicos. Mas não é porque eles não creem no mesmo Deus. Não é porque eles não creem em milagres. Não é porque eles não creem que Deus tem um fim, uma finalidade para essa vida, que é diferente para um batista, que é diferente para um presbiteriano. Não, não é isso.
Porque nas questões secundárias, terciárias e quaternárias, você vai ver que existem nuances interpretativas. Mas na questão da visão primária, quando você nega uma doutrina fundamental, é porque normalmente uma pessoa tem uma visão de mundo completamente diferente. No caso que nós estamos trabalhando aqui, que é o nascimento virginal de Jesus Cristo, você vai ver que a pessoa que nega a doutrina virginal de Jesus Cristo, ele tem uma visão naturalista do mundo. Isso é tão interessante, irmãos, porque muitas vezes as pessoas adentram a universidade, continuam cristãs, mas o seu método de estudo é naturalista. Como é que pode? Você é um cristão, mas o seu método de estudo, por exemplo, se você está lá na área de biologia, na área, enfim, das ciências da natureza, muitas vezes você usa o método naturalista. Qual é o método naturalista de um cientista? É desconsiderar o sobrenatural. Oi? Fatos e lógica. Como assim, fatos e lógica? Como se a verdade tivesse que se provar. Eu não diria que a verdade não precisa ser provada, né? Não usaria essa palavra provada, demonstrada. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você vai fazer a sua ciência lá na sua universidade, eles vão dizer que você não pode, de modo algum, ter abertura para o sobrenatural, porque você é um cientista. Mas como assim? Digamos que o que você crê realmente, que existe um Deus, é verdadeiro. Como é que eu vou fazer ciência e não vou considerar essa realidade? No meu método de fazer a ciência, eu vou desconsiderar o sobrenatural. Por exemplo, aí você vai estudar, não sei se vocês sabem disso, mas ao longo da ciência, a ideia é que o mundo sempre tinha existido. Essa era a ideia dos cientistas até se eu não me engano, até o século XX, início do século XX. Está lá no livro Verdade Absoluta. Então, você vai ver que os cientistas, majoritariamente a ciência daquela época, acreditava que o mundo sempre existiu. Logo, era contrário à palavra de Deus, que diz que o mundo veio existir, não é isso? O mundo veio existir. Isso era contrário à palavra de Deus. Entretanto, a ciência mais atual já diz que o mundo foi criado. Como é que eles chamam o processo pelo qual o mundo foi criado? Big Bang. O mundo não sempre existiu. O mundo veio à existência pelo Big Bang, por uma explosão. Veja, a ideia do Big Bang é correta? Não. Mas eles têm uma ideia agora correta. O mundo não sempre existiu. A Bíblia já dizia isso. Ó. Aí eu vou me sujeitar à ciência, que até o século XX todo mundo afirmava que o mundo sempre existiu. Ah, mas a gente teve uma nova descoberta. Não, o mundo não existiu. Sempre existiu não, o mundo veio à existência. Aí você daqui a mais 20, 30 anos, 50 anos, 100 anos, eita! Descobrimos mais uma coisa. Isso daqui, meus irmãos, não. Isso, que o mundo acabou-se. Isso. Então perceba que a ciência, entenda o seguinte, irmãos: a ciência é um ser humano limitado, lidando com dados quase que ilimitados. É um ser humano limitado, lidando com dados quase que infinito. Quantas pessoas morreram afirmando que o mundo é plano? Isso. Mostrou que era Isso. uma bola, né? Isso. Quantas pessoas morreram? Meu ponto aqui é dizer o seguinte: tudo isso que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente não pode colocar a Bíblia em sujeição à ciência. Por quê? A Bíblia é Deus falando, a ciência é o homem finito, falho, observando o mundo. Como é que pode? Como é que pode tu, um ser finito? Ah, mas se juntou 100 seres finitos. Sim. 100 seres finitos faz um infinita? Continuam sendo seres finitos. Então como é que você vai sujeitar a palavra de Deus, um Deus que tem um conhecimento onisciente, conhece absolutamente tudo? Não existe um dado que não tenha escapado do seu conhecimento. Pelo contrário, ele produziu todas as coisas. Aí você vai deixar de confiar no que a palavra de Deus diz, no Deus que é todo sábio, para um bocado de ser humano que se junta no laboratório, é porque passou no vestibular, fez na federal, fez não sei o quê. Você vai acreditar nisso?
Eu não estou querendo desacreditar a ciência, mas a gente nunca deve considerar a ciência em pé de igualdade com a Bíblia. Nunca. Enquanto a ciência corrobora a Bíblia, claro, a gente deve se sujeitar ao que a Bíblia, em última instância, está nos ensinando. Mas se a ciência vai de contrário à palavra de Deus, o que você vai ficar? Lembre-se, Deus criou, Calvino dizia, 2 livros, né? O livro da natureza que está aí para ser estudado, e a própria palavra de Deus. Então as duas coisas devem andar juntos. Como é que Deus vai escrever o livro da natureza e na Bíblia ele vai contar coisas que são contrárias à própria natureza, ou vice-versa? Não pode, né? Mas lembre-se que o livro da natureza é o homem observando a natureza, e com dados que ele tem, ele diz, é isso. Mas na frente vem outro e diz, aquele cara não observou aquilo ali não, é isso aqui. Aí o outro vem. Existe um filósofo cristão, Gordon Clark, que ele diz que ciência não é questão de confiabilidade, é de opinião. O que ele quer dizer com opinião é diferente, né, do que normalmente a gente diz hoje. Opinião, para ele, veja, se o Dorflex me faz passar dor de cabeça, beleza, eu vou usar. A ciência fez os testes lá e disse, esse remédio aqui, quando você está com dor, ele passa. Mas você não pode considerar aquilo ali como uma confiança com a palavra de Deus. Porque muitas vezes você vai tomar o Dorflex e não vai passar dor de cabeça. Por quê? Porque existem várias circunstâncias que, sei lá, o que é que acontece, o que é que no seu organismo não deu naquele dia o resultado, porque era uma quinta-feira, era lua cheia, eu sei. O mundo é complexo demais para a gente saber de tudo. Mas o ponto é, a palavra de Deus não está passível a essas variáveis quase que infinitas. Por quê? Porque Deus é infinito e conhece tudo. Então, a nossa confiança última é na palavra de Deus, é na autoridade da palavra de Deus. De modo que quando a gente vai para um laboratório, a gente não vai como um não cristão. A gente vai como um cristão que acredita no sobrenatural, que muitas vezes vai dizer, esse dado não é explicado simplesmente pela natureza, mas é explicado pelo próprio Deus que criou a natureza. Os cientistas vão dizer, não, a gente não tem como explicar. Vamos tentar achar. Um cristão vai dizer, não, mas a Bíblia já disse isso daqui, por isso que isso daqui nunca vai ser descoberto, ou sempre vai ser uma lacuna, isso daqui, se você basear simplesmente no estudo da natureza. Então, muitos cristãos vão fazer ciência de uma mentalidade antibíblica, incrédula, tá? Eu me lembro de uma irmã, que ela tinha acabado de terminar o mestrado na Federal em Física, né? E ela tinha uma confiança nos cientistas, meu Deus do céu. Eu digo, meu Deus. Ela, não, mas os cientistas, eles não iam fazer isso. Meu pai do céu, veja. O cientista é o quê? É um ser à parte da queda humana, né? É uma classe especial que não foi atingida pela queda humana. Não, quando eles botam o jaleco, eles são possuídos pelo poder da incorruptibilidade. E eles não mentem, eles não trapaceiam, eles não têm visão de mundo, que são tolas e contrárias à palavra de Deus. Tem não, porque é só dados. Meu amigo, entenda isso aqui, é uma verdade que a gente não deve esquecer. Nunca existe um dado que não seja interpretado. Todo dado, eu estou vendo a mesma coisa. Veja, o salmista diz que o incrédulo, o insensato diz no seu coração, não a Deus. O insensato diz no seu coração. Ele observa as coisas e diz, não a Deus. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Os dois estão observando o mesmo dado. O mundo. O insensato diz, não a Deus. O cara que é tomado pelo Deus, transformado pelo Senhor, diz a Deus. Então, o mesmo dado está sendo observado, mas interpretações diferentes têm sido dadas a esse dado. De modo que você não pode dizer, mas está aqui os dados da ciência. O dado não é dado não é fato bruto não, é fato interpretado. Aquele dado ali é interpretado pela sua cosmovisão. Você vê a Bíblia e diz assim, há um milagre. O cientista que não acredita em milagre vai dizer, não, isso daí só foi mentira, um bando de abestalhado que naquela época acreditava em coisa. Peraí. Ou seja, a gente está vendo a mesma coisa, lendo a mesma coisa. Mas por nós termos visão de mundo diferente, a gente acaba acreditando em coisas diferentes. Isso não significa dizer que a gente não tem como demonstrar que a visão de mundo de um incrédulo é errada. Tem como. Mas não é o nosso propósito aqui, tá? Mas meu ponto é, aquela irmã tinha confiança nos cientistas. Eu digo, meu Deus, e a doutrina da corrupção humana? Não atingiu os cientistas não, foi? Mas muitas vezes a gente é assim. A gente pega a doutrina bíblica, que diz que todo mundo foi corrompido pelo pecado, mas não conseguimos pensar consistentemente a respeito disso. E achamos que todos os cientistas fazem as coisas de maneira neutra, de maneira
íntegra, de maneira sábia. Não é, certo? Para finalizarmos esse ponto aí da doutrina virginal. Alguma dúvida? Ele compromete invariavelmente o evangelho. Pode-se dizer que as doutrinas primárias, muitas vezes, contam com uma relação tão próxima e íntima do evangelho, que se forem negadas, viola-se o próprio evangelho. Você nega o nascimento virginal de Jesus, o que é que isso pode nos levar? Que Jesus, ele é pecador. A Bíblia não diz que todo ser humano nasce debaixo do pecado? Se você nega o nascimento virginal de Jesus, você está dizendo o quê? Que Jesus nasceu debaixo do pecado. Romanos capítulo número 5, a partir do verso 12, vai dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo, e por este, a morte. Então, se você nega o nascimento virginal de Jesus, que ele foi concebido por obra do Espírito Santo, você vai dizer que ele é um ser humano como qualquer outro. Se ele é um ser humano como qualquer outro, significa dizer que ele é pecador. Se ele é pecador, como é que ele vai salvar a gente? Ele também precisa de salvação, certo? Passemos aí então para o nosso último assunto. A justificação pela fé. Uma outra doutrina que ele também coloca como fundamental, e a que mais diretamente relacionada à salvação, é a doutrina da justificação pela fé, certo? Ele diz assim, pode passar aí. Philip Reich, comentando sobre isso, ele diz assim: João Calvino a designou, a justificação, a principal dobradiça sobre a qual a salvação gira. O reformador inglês Thomas Cranmer a descreveu como a rocha forte e a base da religião cristã. Talvez o mais famoso de todos, Martinho Lutero, chamou a justificação de o artigo principal da doutrina cristã. De modo que, quando a justificação cai, tudo cai. Então, o que é que o autor está fazendo aqui, Philip Reich? Ele está tentando dar um resumo de como era vista a doutrina da justificação no período da Reforma. Era visto como algo fundamental para a fé cristã, certo? Mas será que realmente é fundamental essa doutrina? Assim como as demais doutrinas que a gente já mencionou, a doutrina da justificação tem muitas nuances. E a gente tem que entender que, apesar dessas nuances, existem coisas que são tão básicas que, se negadas, comprometem o próprio evangelho. Mas ele diz, pode passar, irmão. Assim, ao lidar com o caráter primário da doutrina da justificação, deve-se lembrar que essa doutrina contém vários componentes. E cada componente não é necessariamente tão importante quanto o outro. Eu não vou mencionar aqui, senão não vai dar tempo, tá? Próximo slide. Lido com o fato básico de que nossa posição justa perante Deus se dá nos termos da graça e não da recepção decorrente de algum mérito. Ele está resumindo o que é que ele pensa a respeito da doutrina da justificação. Dizendo, basicamente, o que é a doutrina da justificação? Que ninguém deveria negar. É que nós temos uma posição de pecador, mas a doutrina da justificação pela fé diz que, com base na fé que nós temos em Jesus Cristo, nós agora mudamos de uma posição de meros injustos para pessoas agraciadas pela salvação do Senhor. Pronto. É o que a doutrina da justificação pela fé basicamente quer nos ensinar, certo? Você confia em Jesus Cristo e isso é atribuído a você como justiça. Vai dizer Paulo em Romanos capítulo 5, né? A fé lhe é atribuída como justiça, porque você creu na pessoa de Jesus e aquilo que Jesus fez é creditado a você. Algo que é chamado de troca maravilhosa. Você dá o pecado para Jesus e Jesus lhe dá a justiça dele. De modo que Jesus morre na cruz e ele nos imputa a sua justiça. Mas vamos passar aqui. Pode passar, irmão. Passe aí esse slide aí, que aí não vai dar tempo. A justificação em Gálatas. Veja como o autor trata a justificação em Gálatas. Paulo. Gálatas capítulo 1 e o verso 6 diz assim: estou espantado que vocês tão rapidamente abandonem quem os chamou na graça de Cristo e se voltem para um evangelho diferente. Veja como é que Paulo inicia a carta aos Gálatas. Eu estou impressionado com vocês.
Vocês começaram de uma maneira, mas agora vocês estão com um evangelho diferente. Algo grave está acontecendo. O versículo de número 8 e 9 diz assim: mesmo nós, um anjo do céu, pregue a vocês um evangelho contrário ao que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, repito agora: se alguém lhes prega um evangelho contrário ao que vocês já receberam, que essa pessoa seja amaldiçoada. Não está claro que isso é uma doutrina fundamental que Paulo está tratando aqui? Paulo está dizendo assim: olha, as pessoas que têm negado o evangelho de Cristo, pregado um outro evangelho, essas pessoas são amaldiçoadas. E repito, amaldiçoadas. Então perceba que Paulo lida com certas doutrinas de forma que ele vê como coisas primárias e fundamentais. E a justificação pela fé é uma delas, que é o que ele está tratando aqui em Gálatas. Pode passar. Ele continua: a pessoa não é justificada. Qual era o problema então que estava havendo na igreja da Galácia? Ele vai dizer aqui qual é o problema. A pessoa não é justificada pelas obras da lei, mas por meio da fé em Jesus Cristo, de modo que também cremos em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Ele agora está lidando com um problema. Qual o problema aqui? É que algumas pessoas queriam ser justificadas por meio do cumprimento de certas regras da lei mosaica. Então, certas regras da lei mosaicas eram cumpridas com o intuito de obter mérito diante de Deus. Então, essas pessoas só poderiam participar da igreja do Senhor se elas alcançassem esses méritos. Paulo está dizendo: isso daí é outro evangelho. A justificação pela fé é contrária à justificação pelas obras, pelo acúmulo de mérito para ficar quite diante de Deus. J. Packer diz assim: quando essa doutrina da justificação pela fé é entendida, crida e pregada, como ocorria nos dias do Novo Testamento, a igreja permanece sob a graça de Deus e se encontra viva. Mas onde ela é negligenciada, obscurecida ou negada, como ocorreu com o catolicismo medieval, a igreja cai em desgraça e a sua vida se esgota, deixando-a em estado de escuridão e morte. Eu espero que tenha ficado claro para vocês o como é fundamental a doutrina da justificação. Só por esses alguns versículos que a gente viu na igreja, Paulo escrevendo na igreja da Galácia. E o autor então diz sobre a necessidade de defendermos a nossa fé. Não pode haver ministério do evangelho eficiente e de longo prazo sem a disposição correspondente do envolvimento em sua defesa. Pode passar. A Bíblia nos fala que nós devemos dar razão da nossa esperança que há em nós. Abram em Judas, ia dizer capítulo 3, Judas versículo 3, só tem um capítulo. Judas versículo 3, para nós encerrarmos. Judas, anjo de Apocalipse, versículo 3. Quem encontrou pode ler. Judas, versículo 3. Veja, Judas está dizendo assim: amados, eu ia escrever a respeito de um determinado assunto com vocês, na nossa fé comum em Jesus Cristo, mas, devido à necessidade, eu quero falar da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que é que ele está falando sobre a fé de uma vez por todas que foi entregue aos santos? A fé aqui não é o instrumento que você tem para confiar em Jesus Cristo para a salvação. A fé aí é o depósito de doutrinas, é a crenças doutrinárias fundamentais. Então ele está dizendo assim: olha, eu estou transmitindo para vocês o depósito das crenças fundamentais. É a respeito disso que eu vou escrever. Eu ia escrever sobre outra coisa, mas eu quero escrever porque é urgente falar para vocês sobre as coisas fundamentais, que vocês defendam esse depósito de crenças
que são importantes e primárias, por assim dizer. Então a Bíblia nos convida a defendermos a nossa fé, a nós defendermos a nossa fé dos ataques daquelas pessoas que negam a fé cristã, mas a Bíblia também nos incentiva a atacarmos a fé e a descrença dos incrédulos. Porque lembre-se, de alguma maneira os incrédulos têm fé, não em Deus, né? Tem fé na ciência, tem fé no seu raciocínio, enfim. Os incrédulos têm fé, mas não a fé verdadeira e bíblica. Então a Bíblia nos diz, nós devemos fazer duas coisas diante da oposição às verdades bíblicas. Uma é se defender do ataque. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos, lá em Filipenses capítulo 1, verso 7, diz assim: nós devemos defender e a confirmação do Evangelho. O apóstolo Paulo vai falar da defesa e confirmação do Evangelho. Nós devemos defender a nossa fé. Estamos sendo atacados, nós devemos defender aquilo que são coisas primárias na nossa fé. Segundo, nós devemos atacar o pensamento incrédulo. E essa é uma verdade que muitas vezes se esquece, irmãos. Não, eu não vou falar nada não, ninguém está falando nada contra mim. E o cara toma e fala coisa errada, toma e fala coisas que são contrárias claramente aos ensinos primários da palavra de Deus, mas sem me atacar diretamente. Ou pensar de modo errado. Você não precisa necessariamente esperar atacar a sua fé. Você pode atacar o pensamento do incrédulo. Em 2 Coríntios capítulo 10, o verso 4 e 5, diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruirmos fortalezas, anulando nós sofismas e todo o espírito que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Jesus Cristo. Paulo aqui está lidando com a questão militar. Está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir, para atacar a fortaleza do incrédulo. O pensamento astuto do incrédulo, a estutice do incrédulo. Paulo está dizendo, você não só deve defender a sua fé. Lá em Filipenses ele diz isso, mas você deve atacar o pensamento incrédulo. E muitas vezes a gente acha, não parece ser amoroso, né, pastor? Fica na tua, meu irmão. Pastor, eu não sou de brigar na minha família, não. Todo mundo fica falando cadeira assim, mas não está me atacando, pastor. E a Bíblia diz, nós devemos pegar o pensamento de Jesus Cristo e atacar a fortaleza dos incrédulos, levando cativo todo pensamento à obediência de Jesus. Isso é algo que é muito sério, porque falta em nós intrepidez. Isso é o que o outro vai falar no final. Falta em nós intrepidez. A gente muitas vezes é tímido, a gente vive num espírito de tolerância errado, né? Vamos ser tolerantes. Tolerante, você pode ser chamado de fascista, você pode ser chamado de todo tipo de coisa, de nazista, de não sei o quê. Mas não diga que o casamento é entre um homem e uma mulher, não, que aí os tolerantes não irão tolerar. Oi? Não entra em bola dividida. Isso. Aquele jogador que só vai na rua. Para dividir uma bola, ele tira o pé, ele pipoca, né? Isso. Ele tira o pé, ele pipoca, ele tem Isso. que realmente ir por embaixo. E a bola não chama para isso. Cada vez mais é necessário isso. Isso. Eu acho que eu já contei aqui para vocês, mas Vicente Cheung, numa reunião que teve de família, um familiar dele, que era um budista, começou a discursar lá no meio da família dele. Não, a religião é sobre paz. Nós vamos manter a paz, a religião é sobre paz, a paz no mundo, a paz por todo lugar. E começou a dizer que a religião é sobre paz. Ele disse, não, religião não é sobre paz não, religião é sobre verdade. Não é sobre paz não, é sobre verdade, custa o que custar. Aí disse, não, é sobre paz. Então vamos para manter a paz, concorde comigo. Você não quer manter a paz? Você não gosta de paz? Então concorde comigo que a religião é sobre verdade. Ele quis concordar? Não. Olha só que não é só sobre paz, é sobre verdade, né? Então ele mostrou com esse tipo de argumento como um pensamento incrédulo uma estutice, né? Na linguagem da gente, uma idiotice, né? A ignorância à luz da palavra de Deus, tá? Então a gente tem que ter esse discernimento. A palavra de Deus nos manda nós defendermos a nossa fé, mas também atacar o pensamento incrédulo, tá bom? Alguma dúvida, irmãos? Então vamos orar, encerrando, agradecendo ao Senhor. Eu só
me lembrei de um livro aqui que seria importante sobre esse tema na nossa era. É A Intolerância da Tolerância, de Donald Carson. Olha o título do livro: A Intolerância da Tolerância. Os tolerantes de hoje são muito intolerantes e a gente não percebe. Em nome da tolerância, tolerância para você seja tolerância comigo. Mas se você pensar contrário ao que eu penso, aí o pensamento é diferente, tá? Mas vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de aprendizado da Tua Palavra. Queremos Te pedir que a cada dia Tu nos ajude a lutarmos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, ó Deus. Nos ajuda a nos apegarmos à Tua Palavra fiel, nos ajuda a entendermos aquelas doutrinas que são mais importantes na Tua Palavra e por que nós devemos defendê-la e atacar o pensamento da estultice do incrédulo, ó Pai. É assim que nós Te oramos, pela graça de Cristo Jesus. Amém.